Se Jesus voltasse hoje e fizesse uma avaliação na sua vida, você seria aprovado ou reprovado? Em Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 29, é a parábola mais dura de Jesus sobre responsabilidade. Nela, o Senhor Jesus não vai te perguntar quanto você ganhou, mas Ele vai te perguntar o que você tem feito com o que Ele te deu. Então, se você tem medo, talento enterrado ou acha que não serve para nada, fica comigo até o final, que iremos aprender 3 maneiras de como desenterrar esses talentos. Meu nome é Marilene Siqueira e vamos para a meditação de hoje. Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 ao 29, que diz assim: a parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui com eles outros 2 que granjeei. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui estás o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor Jesus, ele começa falando a respeito de um senhor que, antes de viajar, ele deu talentos para os seus servos.
E o que significa talentos? Talentos naquela época, na época de Jesus, era uma medida que eles usavam para medir o ouro, a prata. Um talento seria mais ou menos como 45 quilos de ouro, mais ou menos. Imagine 5 talentos, né? Então é muito dinheiro, era muito valor. E o Senhor Jesus, ele deu esse talento para os seus servos. E a palavra do Senhor diz que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. E a palavra do Senhor diz que ele deu segundo a sua capacidade. Quando o Senhor Jesus nos dá responsabilidade, ele sabe que nós temos capacidade de cumprir com as nossas responsabilidades, cumprir com aquilo que ele nos dá. E a palavra do Senhor diz que ele deu responsabilidade a cada um, segundo a capacidade de cada um desses servos. Então a pergunta que eu faço hoje para mim e para você, qual que é a responsabilidade, qual que é o talento que o Senhor te deu, que você está enterrando, que você está fazendo igual esse servo, né? É um dom, é uma família, é dinheiro, é tempo. O que o Senhor está te dando que você está enterrando? Então, tudo que nós temos, a palavra do Senhor diz que tudo que nós temos de bom é o Senhor quem nos dá. Se nós temos vida, essa vida é o Senhor quem nos dá. Se nós temos dinheiro, o Senhor nos dá para que nós possamos ajudar outras pessoas. Se nós temos família, nós temos que cuidar bem da nossa família. Então, tudo que nós temos o Senhor nos dá conforme a nossa capacidade e nos dá para que nós não venhamos a enterrar esses dons, nós não venhamos a enterrar esses talentos, mas que nós possamos multiplicar esses talentos que o Senhor Jesus nos dá. O Senhor, ele confia antes de nós merecermos. Veja que Deus, para o primeiro servo, Deus deu 5 talentos, de acordo com a capacidade que ele tinha. E aquele servo, ele agiu com fidelidade. Ele não se desviou daquilo que Deus tinha preparado para ele. Ele foi fiel. Ele não agiu com imprudência, ele não agiu com preguiça, mas ele foi fiel ao Senhor Jesus. Da mesma forma, o servo que recebeu 2 talentos, ele agiu de acordo com a capacidade que ele tinha. Ele não ficou olhando o outro que tinha 5 talentos, mas ele foi lá e ganhou outros 2 talentos. Ele foi fiel naquilo que o Senhor Jesus deu para ele. E o Senhor Jesus espera da mesma forma que nós sejamos fiéis naquilo que o Senhor Jesus nos dá. Muitas vezes o Senhor Jesus nos dá algo, nos dá uma responsabilidade e nós não somos fiéis naquilo que o Senhor nos dá. Nós ficamos muitas vezes olhando para o que o outro tem, né? E muitas vezes, ao invés de cuidar do que nós temos, nós ficamos olhando para a vida do outro. E Deus, ele quer que nós venhamos a cuidar, ter zelo por aquilo que ele nos dá. Então, se Deus nos deu uma família, ele espera que a gente cuide bem da nossa família. Se o Senhor Jesus nos deu um ministério, o Senhor Jesus espera que nós cuidemos bem do nosso ministério, que nós cuidemos da nossa vida. Se nós temos um corpo, o Senhor Jesus, ele quer que a gente cuide do nosso corpo, que a gente se alimente bem,
que a gente faça atividade física, que a gente, nós como mulheres, temos que fazer os nossos exames, cuidar da nossa vida. Da mesma forma, o homem também, ele tem que cuidar da sua saúde, da sua alimentação. Então Deus, quando Ele nos confia algo, quando Ele nos dá algo, Ele espera que a gente cuide bem daquilo que Ele nos dá. E se Ele nos deu algo, Ele sabe que a gente tem capacidade de cuidar daquilo que Ele nos deu. Que nós possamos entregar para Deus o nosso melhor, porque Deus, Ele sabe da nossa capacidade. Ele não vai cobrar de nós aquilo que nós não temos condições de fazer. Ele só vai cobrar de nós aquilo que nós temos condições de fazer. Quando Deus, ele foi cobrado servo, aquele servo, ele não cobrou mais daquilo que aquele servo tinha. Ele chegou lá e cobrou a respeito dos 5 talentos. Ele não foi cobrar os 10 talentos. Ele foi pedir conta dos 5 talentos que ele havia dado para aquele servo. E aquele servo, ele granjeou mais 5 talentos. Da mesma forma, o que Deus havia dado 2 talentos, né? Então Deus, ele vai cobrar de nós aquilo que nós temos capacidade de produzir. Ele não vai cobrar de nós aquilo que nós não temos capacidade. Então que possamos buscar o nosso melhor para o Senhor, para que quando o Senhor voltar, Ele possa nos achar aptos, né? Que nós possamos dar o nosso melhor para o Senhor, não venhamos a enterrar o nosso talento, assim como fez aquele servo. Por que esse servo enterrou o talento que o Senhor havia dado para ele? Ele não conhecia a Deus. E muitas vezes, quando nós não conhecemos a Deus, nós fazemos a mesma coisa que esse servo fez. Nós enterramos o nosso talento. Mas quando nós conhecemos Deus, sabemos quem é Deus, sabemos que Deus nos amou tanto, que Ele entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós passamos a confiar no Senhor, nós passamos a descansar no Senhor. Nós não agimos como se Deus fosse um tirano, como se Deus fosse alguém que queria nos punir apenas por punir, mas nós aprendemos a colocar a nossa confiança em Deus, aprendemos a descansar no Senhor. E é isso que o Senhor Jesus quer de cada um de nós, que possamos descansar nele, que possamos dar o nosso melhor para ele, que nós não venhamos a enterrar o nosso talento por medo, por falta de conhecermos a Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, nós fazemos para Deus com amor, nós não fazemos por medo. E aquele servo ali, por ele não conhecer a Deus, ele enterrou seu talento. Ele ficou com medo do que podia acontecer com ele e ele enterrou seu talento. E o Senhor Jesus quer que nós venhamos a confiar nele. Porque quando nós confiamos em Jesus, nós aprendemos a amá-lo, né? E o amor lança fora todo o medo. Que nós possamos conhecer Jesus para que nós possamos amá-lo, para que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, para que nós venhamos a entregar o nosso melhor para o Senhor Jesus, para que nós possamos desenterrar da nossa vida todo o medo, toda falta de perdão que não vem do Senhor na nossa vida, que nós possamos entregar, né? Porque quando nós entregamos para o Senhor o nosso melhor, o Senhor nos abençoa. E isso não diz respeito a valor, mas diz respeito à fidelidade, diz respeito ao quanto nós confiamos em Deus,
o quanto nós conhecemos de Deus, o quanto nós descansamos no Senhor. E eu te pergunto nesse dia que se chama hoje, o que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Você está enterrando ou você está multiplicando? Ou você está colocando na presença do Senhor e você está buscando cada vez mais fazer com que esse talento ele cresça, ele produza mais e mais frutos? Que nós possamos entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando nós conhecemos o Senhor Jesus verdadeiramente, nós passamos a confiar nele, nós passamos a descansar nele. Nós não agimos mais por falta de conhecimento, mas nós passamos a andar com Deus, nós passamos a amá-lo, nós passamos a conhecê-lo, nós passamos a querer agradá-lo, porque nós o amamos, porque nós o conhecemos e sabemos que somos filhos, sabemos que ele tem o melhor para nós, porque ele quer que nós venhamos a conhecê-lo, para que nós possamos passar a eternidade com ele. Então, que nesse dia que se chama hoje, que você possa desenterrar os seus talentos, talento do medo, da falta de perdão, da falta de buscar mais o Senhor, que você coloque tudo na presença do Senhor, para que o Senhor venha falar assim: servo bom e fiel, como você foi fiel no pouco, eu lhe concederei mais. E aí não é a respeito de valor, mas é a respeito da fidelidade que nós temos com Deus. Nós possamos passar a eternidade com o Senhor, né? O melhor de tudo é passar a eternidade com o Senhor. Amém? Querido Deus e amado Pai, Pai amado, queremos nos colocar na Tua presença, Pai. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa falar o nosso coração. Pedimos que o Senhor possa tirar, Pai, dos nossos corações todo o medo, Senhor Jesus, toda falta de conhecimento de Ti. Que venhamos, Senhor Jesus, te conhecer, que venhamos a Te buscar, meu Pai. Que venhamos, Senhor Jesus, a colocar o Senhor como o Senhor das nossas vidas, como prioridade, Senhor Jesus. Tira do nosso coração, Pai, toda falta de perdão, Senhor Jesus, tudo que impede, Senhor Jesus, de Te servirmos, tudo que impede, Senhor Jesus, de colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, estar na Tua presença, meu Pai, alegrarmos o coração do Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, multiplicar os dons, Senhor Jesus, os talentos que o Senhor nos dá, Pai, é o que pedimos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.